Fala, meu caro cidadão de bem. Responde uma coisa para mim. Você é cristão? Se sim, Jesus Cristo era de direita ou de esquerda? Pois é. Por que eu estou entrando nessa discussão? O Lula cometeu mais um sacrilégio. Ele falou que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Foi o que o Lula disse na Bahia durante um comício. Essa matéria do jornal Metrópolis, né, que foi divulgada hoje aqui para vocês, né? E a matéria diz: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. O chefe do executivo discursou em um único comício do candidato do PT à prefeitura de Camaçari, na Bahia. E aí? De direita ou de esquerda, o maior líder que já existiu de todos os tempos? Pois é, eu não vou ficar sem responder isso. Então, para ver essa resposta, lembra de dar um like, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para a gente, tá? Muito importante mesmo. Se você não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, o Modelo Bukele para o Brasil, faz o download que o livro realmente tá muito bom, tá? Muito bom mesmo. Mas enfim, nós vamos responder essa questão. Tem questão da entrevista da Kamala Harris, é muita coisa que a gente vai falar nesse editorial. Mas o primeiro ponto é essa fala do Lula em Camaçari, na Bahia, falando que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus. Ou seja, a ideia do Lula aqui é pegar o maior líder de todos os tempos, o maior líder que já existiu, chamado Jesus Cristo, e colocar ele dentro dessa teia nebulosa e suja chamada esquerda. Cara, não dá pra gente ficar calado com uma coisa dessa. Eu separei alguns pontos, eu fiz um texto aqui onde a gente vai abordar alguns pontos para desmentir essa fala tosca de que Jesus Cristo é um esquerdista marxista, né? De forma alguma. Não condiz. Eu ainda vou além. Se você é cristão e é de esquerda, algum dos dois pontos está errado. Ou você é cristão e não é de esquerda, ou você é de esquerda e não é cristão. Porque as duas coisas, numa frase só, não combinam. Primeiro ponto que eu separei: desconexão entre esquerda política e cristianismo. Vem cá, Jesus Cristo existiu há 2000 anos atrás. A definição de esquerda e direita, ela só surgiu na Revolução Francesa, século XVIII. Então, a definição de direita e esquerda não se aplicava a Jesus Cristo. E colocar Jesus Cristo nessa discussão política, para mim, é um pecado sem tamanho. Mas de pecado eles entendem e nem importam, né, em pecar tanto. Então, o primeiro ponto é: não existe conexão qualquer entre Jesus e a esquerda. E cuidado com esse discurso malicioso que eles tentam enfiar em você. E nem de direita Jesus Cristo era. Mas os valores que você tem como uma figura de direita, esses valores podem coadunar, né, com o que foi os ensinamentos de Jesus. Segundo ponto, para provar para vocês que é uma mentira sem tamanho: apoio à propriedade privada. Olha só, Jesus Cristo nunca foi contra a propriedade privada. Um dos pontos que a Bíblia diz, né, em várias passagens, Jesus reconhece a legitimidade da propriedade privada. Um exemplo clássico é a parábola dos talentos, tá? Que está lá em Mateus. E ela diz o seguinte: onde o dono dos talentos recompensa aqueles que fazem uso produtivo de seus recursos e pune aquele que não fez nada com os talentos que recebeu. Quando você fala daquele que fez uso produtivo dos seus recursos, é a meritocracia. É aquele cara que conseguiu gerar valor para a sociedade. E aquele cara que não fez uso produtivo é aquele que espera, com as mãos estendidas, que o Estado faça tudo por ele, né? Então, não faz sentido. Isso vai contra a ideia de distribuição forçada de riqueza, um conceito que é defendido só por essa esquerda nefasta
que existe aí. Outro ponto que nós podemos citar, o livre-arbítrio. Peraí, pessoal, a esquerda, ela impõe o posicionamento dela. A esquerda, ela não te dá direito de livre escolha. Jesus falava sobre responsabilidade individual e escolhas morais de cada um. Ele não impôs as suas doutrinas pela força, mas pela persuasão e convite à transformação pessoal. Ideologias de esquerda, especialmente seus extremos, muitas vezes defendem a coerção estatal para alcançar objetivos sociais e econômicos. Jesus nunca pregou isso. Jesus falava que o crescimento individual e moral faria com que você pudesse ajudar o próximo de acordo com o seu coração e não com a ordem do Estado. O Estado, ele é só um ladrão que rouba o seu dinheiro com uma desculpa que vai entregar para os mais pobres e gasta esse dinheiro com luxos e mordomia para esse povo aí, né, que se acha os próprios deuses. Não dá certo. Outro ponto que a gente precisa falar, Jesus sempre pregou, né, a distinção entre o reino de Deus e o reino dos homens. E vamos lá. Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo, lá em João 8, 18, 36. Ele não buscava poder político ou social, nem fomentava revoluções contra o Império Romano. Em vez disso, ele pregava o reino espiritual. Ao contrário, ideologias de esquerda frequentemente transformam um sistema político e social em uma forma de coerção. Então, mais uma prova de que, de forma alguma, né, Jesus estava preocupado em poder pelo poder. Né? O poder a gente toma. Você ouviu isso de gente da esquerda. Ensinamentos de Jesus sobre caridade e voluntariedade. Jesus incentivava a caridade e a ajuda aos pobres, mas essa caridade deveria ser voluntária. Ele não defendia que o Estado ou qualquer autoridade confiscasse os bens dos ricos para distribuir aos pobres. A caridade cristã era baseada no amor ao próximo e não na coerção ou controle estatal. Mais uma mentira que cai por terra. Outra questão, respeito ao Império Romano. Uma parábola interessante, né, foi quando os fariseus queriam pegar Jesus e colocar ele contra o Império Romano. Né? Então, você acha que a gente tem que pagar os impostos ou não? Tá, o imposto todo mundo sabe que é roubo. Mas se Jesus assume que o imposto é roubo, ia ser censurado naquela época. Se Jesus não assume, ia mostrar que ele era só mais um corrupto. Né? O que Jesus fez? Pegou a moeda e disse: dai a César o que é de César. Ou seja, o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Com isso, Jesus mostrou uma certa, entendimento, né, às leis dos homens e conseguiu se livrar ali dos fariseus. Mas a grande questão que a gente fica aqui é: a esquerda, ela é revolucionária. Ela quer derrubar o Estado existente para assumir o poder pelo poder. Jesus nunca, mas nunca pregou isto. Então, não faz sentido. Igualdade espiritual e não econômica. Olha o quanto que a fala do Lula é mentirosa, porque Jesus nunca pregou a igualdade econômica. Ele nunca falou isso. Ele sempre pregou a liberdade espiritual, ou seja, você tem que ter o amor ao próximo, assim quanto ao próximo tem que ter o amor para você. Ele nunca falou que todos têm que viver no mesmo patamar econômico. Pelo contrário, quando ele falou lá do galardão, né, dos talentos de cada um, ele foi muito claro. Deus vai abençoar aquele que usa os talentos para produzir riqueza. E não vai distribuir a riqueza desse que pegou os talentos e dá para os outros. Jesus nunca foi marxista ou comunista. O último ponto que a gente precisa falar é que Jesus nunca, mas nunca, em momento algum, utilizou a religião para justificar a política. Não faz o menor sentido, né? Jesus usava como a religião como uma forma de pregar o amor ao próximo e não como uma forma de chegar ao poder. Então, se tem uma coisa que Jesus não é esquerdista.
nem direitista. Agora, um ponto a gente precisa observar. Os valores da direita, sabe, eles andam juntos com os valores de Jesus Cristo? Sim. E os valores da esquerda? Não. Você acha que Jesus hoje ia pregar o comunismo do Karl Marx, pregando a derrubada da propriedade privada, ia para a marcha da maconha, ou ia para a marcha pelo aborto, ou iria pregar a liberação das drogas? Pois é, eu duvido muito que Jesus Cristo, se tivesse vivo, ia estar pregando qualquer uma dessas aberrações. Não tenha dúvidas disso, tá? Então, rebatendo a fala, sabe, mentirosa aqui, de que Jesus foi o maior esquerdista, Jesus nunca foi de esquerda nem de direita. Jesus foi líder e simplesmente o maior líder de todos os tempos. Vamos lá, segunda matéria que a gente vai discutir agora, matéria da Folha de São Paulo. Presta atenção, eu quero que a direita possa se expressar livremente e que não seja censurada por isso. Mas eu quero que a esquerda também tenha todo o direito de manifestar a linha de raciocínio deles. Até porque quando a esquerda abre a boca, o povo não gosta. Vocês sabem quem que é o Agostinho Carrara, né? Porque Pedro Cardoso vocês nem devem saber muito. Mas o Agostinho Carrara vocês lembram, né? Matéria da Folha de São Paulo. O sertanejo é a música do fascismo brasileiro, diz Pedro Cardoso. Ô filho, eu sou goiano. Você falar uma coisa dessa para um goiano é de fazer o cara tomar raiva, ainda mais do que já tem da esquerda. E eu quero que você tenha o direito de falar mesmo, fale mais, explique para eles que o churrasco é coisa de fascista, beber cerveja é coisa de fascista, ouvir sertanejo é música de fascista, gostar de uma bela moda de viola é coisa de fascista. Fale! Porque não sei se... vocês não têm muita conexão com a realidade, a verdade é essa. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O Brasil inteiro gosta de um sertanejo. São poucas as pessoas que não gostam. E aí quando vocês vão lá e defendem aquele funk que só fala besteira e fala contra a sofrência do sertanejo, do modão, do Leandro e Leonardo, do Gustavo Lima, cada vez mais o povo toma raiva da esquerda. Então, defendo muito bem o direito de vocês falarem a besteira que vocês quiserem. Mas a consequência é nítida. Nas urnas, vocês são simplesmente destruídos porque vocês não sabem discutir, vocês não sabem a necessidade e a vontade do povo. O povo gosta do modão, o povo gosta do goiano, faz isso não, tá? Tá ficando feio para vocês. Mas possam falar, falem, continuem falando e expondo quem vocês são, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Lula ainda. O Lula disse que o Bolsonaro não acredita em Deus, tá? Bolsonaro não acredita em Deus e que ele inventou ser evangélico. Sabe uma das coisas mais feias que alguém pode fazer, tá? Como o Silas Malafaia fez com o Marçal, é tentar ser o dono da fé do outro. Cara, é tão feio quando você chega e diz, uma pessoa nunca foi evangélica, essa pessoa não acredita em Deus. Quem é você para dizer qual é a crença ou não da outra pessoa? Que é isso? Agora, se você falar, Bolsonaro nunca pisou numa igreja, mas na época da eleição ele pisa numa igreja. Você está constatando um fato. Mas quem é você para dizer que o Bolsonaro não acredita em Deus? Então, assim, é uma destilação de ódio, é um discurso torpe, tosco, e sabe, é um discurso vazio, obsoleto. Porque só o Bolsonaro sabe o que ele acredita ou não. E esse discurso do Lula, cara, ele acha que essas frasezinhas de efeito dele ainda agrada alguém. A realidade é que não agrada ninguém. Além do Lula, tem outra aí que não agrada ninguém. Kamala Harris. Pois é, lá nos Unidos, tá? Lá nos Unidos, a Kamala Harris foi dar uma entrevista para Fox News. Pois é, lá para aquela
emissora da Raposa, tá? Kamala Harris, na Fox News, um desastre completo. Gente, é a Dilma americana, é a Dilma falando inglês, é isso. Ou melhor, nem vou tão longe. Perto dela, a Dilma parece até inteligente. É, meu irmão. Não sei se vocês sabem, mas a Kamala Harris, o discurso dela é totalmente desconexo. E é por isso que eles impedem que ela esteja diante das câmeras para falar com o povo. Porque quando ela abre a boca, como boa esquerdista que é, afasta o povo. Ela parecia furiosa por ter sido questionada seriamente. A única coisa que fez foi atacar Trump e começou Ben Shapiro a Daily Wire, né? Comentou Ben Shapiro do Daily Wire. Ele falou o seguinte: cara, a mulher só sabia ficar nervosa. Quando você questionava qualquer coisa dela, ela ficava nervosa, revoltada. Sabe quem que fez isso também 2 vezes hoje? O Boulos. Quando uma jornalista da UOL resolveu perguntar para o Boulos: ô Boulos, que mentira é essa aí que vocês estão inventando da Enel? Porque quem é responsável é o presidente da República. Cara, o Boulos ficou pistola com a repórter da UOL lá. Mas assim, a esquerda pode, né? Aí não é violência contra a imprensa, né? Porque ele é de esquerda, a esquerda pode. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar aqui também que é interessante. Matéria do Estado de Minas. E aí, sabe, essa relação entre Costa Neto e Bolsonaro tá uma coisa meio maluca, tá? Tá uma coisa meio maluca. A gente não sabe qual é a relação que eles estão tendo. Uma hora o Bolsonaro xinga o Costa Neto, outra hora o Costa Neto fala que o Bolsonaro é radical e xinga o Bolsonaro, outra hora o Costa Neto fala que não, o Tarcísio é o melhor de todos, mas eu ainda quero o Bolsonaro. Não sei qual é a relação deles. Matéria do Estado de Minas. Anistia a Bolsonaro vai definir quem o PL vai apoiar na Câmara dos Deputados. Segundo Costa Neto, aqueles que se comprometerem para defender a PEC terão apoio do Partido Liberal. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, declarou nesta quinta-feira que o partido apoiará candidatos à presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que se comprometerem a defender o projeto de lei da anistia, uma proposta que abre portas para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Seguinte, Bolsonaro está inelegível por 2 pontos. Um deles, uma reunião que foi feita junto a embaixadores. Nesta reunião, Bolsonaro se tornou inelegível porque ele questionou as caixinhas brancas. Outra questão foi quando o Bolsonaro, depois de participar do evento do 7 de setembro, que reuniu milhões de pessoas, sabe? Foi gigantesco, foi um dos maiores eventos que o Brasil já viu. Ele fez um discurso político depois disso. E aí, abuso de poder econômico, só porque é o Bolsonaro. Se fosse o Lula, Lula pediu voto com recursos públicos para o Lula, para o Boulos. Ninguém está chamando isso de abuso de poder econômico. Então, assim, não faz sentido, tá? Não faz sentido esse discurso da esquerda. Mas o ponto aqui é que Bolsonaro está inelegível e se algum dos candidatos falar eu apoio a anistia ao Bolsonaro e aos demais, eu voto em vocês. Então, por exemplo, se o Davi Alcolumbre falar não, eu apoio a anistia para o Bolsonaro poder concorrer. Ou se o Mota, que vai ser o próximo candidato, ou o Elmar Nascimento, depende de quem, fala não, eu apoio a anistia do Bolsonaro. É isso que o PL vai apoiar. É uma medida boa, tá? É uma medida interessante. Eu sou totalmente contra a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu sou totalmente contra qualquer coisa que vai ferir, de qualquer forma, o princípio da soberania do voto, o princípio da democracia, o princípio da livre escolha do eleitor. Bolsonaro nunca foi condenado por crime nenhum. De forma alguma, ele poderia estar inelegível. Então, não faz sentido, é insano, é absurdo esse posicionamento aí em relação, né, ao Bolsonaro. Então, não faz o menor sentido.
tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha. Não sei se vocês perceberam, tô cansado pra caramba. Tô gravando esse vídeo para vocês agora 2 horas da manhã, porque amanhã, logo cedo, 8 horas, já é começar a reunião. Amanhã vai ser o dia inteiro de reunião, então tô tentando fazer o possível para trazer conteúdo para vocês. E vocês sabem que eu gosto de ser muito sincero. E assim, meu escritório é minha principal fonte de renda e eu não posso abrir mão, né, e ficar só por conta. Então, às vezes, a matéria sai um pouquinho atrasada, às vezes não tá com aquele contexto, mas assim, é só um pouquinho de paciência que eu peço para vocês, tá bom? Mas, e aí? Ficou até o final? Fala para mim se você concorda com o que eu falei. Gostou da defesa que eu fiz de Jesus Cristo em relação ao esquerdismo? Se sim, coloca no comentário. Você concorda comigo ou acha que Jesus é de esquerda mesmo? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? E se não baixou o livro ainda, Revolução contra o Sistema, dá uma força pra gente. Nosso canal não recebe nem um centavo de dinheiro público e a sua ajuda é muito importante, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.